E entre as mudanças existem pontos positivos e pontos negativos. Quais são os pontos positivos que a gente pode citar, por exemplo? Olha, os pontos positivos é o término do imposto sindical. A partir dessa lei, não é mais obrigatório aquele imposto sindical que é descontado anualmente do empregado. Ele só vai ser descontado com autorização do empregado, ou seja, se ele quiser, se ele tiver intenção de se filiar ao sindicato da sua categoria. E outra mudança interessante da legislação é naquela situação onde o empregado ele deseja ser dispensado, mas a empresa também não dispensa o funcionário. Então, agora, tanto o empregado como o empregador, eles podem entrar num acordo aonde a empresa pagará 50% dos valores das verbas rescisórias do funcionário. Tem alguns outros pontos controvertidos que geram uma certa discussão nessa lei, que é a permissão do trabalho chamado trabalho intermitente. Ou seja, agora a empresa ela pode contratar o funcionário para trabalhar determinados períodos, seja por hora, seja por semana ou por mês. Ou seja, uma empresa ela pode contratar agora um funcionário para trabalhar 2 horas por dia, ou somente nos finais de semana, ou somente em um período em que a empresa necessita de uma quantidade maior de funcionário para cumprir as suas obrigações em relação à sua produção que ele se comprometeu. Então, nesse caso, essa lei ela proporciona que a população tem esse benefício de ter contratações somente para determinados períodos. Outra mudança interessante, também prevista nessa nova legislação, é o fim do pagamento da hora itinere, que é aquela hora de percurso entre a residência até o local de trabalho. Então, a partir dessa lei, as empresas não estão mais obrigadas a pagar esse tempo de percurso onde o empregado, o funcionário, fica à disposição da empresa. Como a OAB enxerga as reformas trabalhistas? Existe uma questão que é bastante relevante e talvez a maior crítica que a OAB tem feita é no sentido de que agora a convenção coletiva, o acordo coletivo fixado entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, o que ficar ali estabelecido prevalecerá, inclusive, do que é previsto na lei ou na Constituição. E isso que está gerando muita polêmica e muita preocupação na ordem jurídica, inclusive pela magistratura do trabalho. Ou seja, o que ficar combinado, acordado entre os sindicatos, prevalecerá sobre a lei e sobre a Constituição. E pior, a própria lei fala que o juiz ele não poderá intervir no que ficou decidido nessas negociações. E nós temos visto hoje na Justiça do Trabalho várias decisões dos juízes anulando, cancelando cláusulas de convenção e acordos trabalhistas que violam direitos indisponíveis dos trabalhadores. Então, com essa mudança, o juiz ele não vai ter muita liberdade para poder fazer a anulação dessas cláusulas que muitas vezes são abusivas e prejudicam muito os trabalhadores. Esse talvez seja o tema central debatido pela OAB. E certamente a OAB já se manifestou de que essa lei entrando em vigor irá sim ao Supremo Tribunal Federal questionar todos esses abusos, essas ilegalidades, inconstitucionalidades previstas na lei.